E aí, bora mergulhar num desafio? Aquele de questionar ideias que parecem tão óbvias, tão naturais, que a gente quase nunca para pensar nelas. Hoje, vamos ver como três ferramentas bem simples podem virar de cabeça para baixo o jeito que a gente enxerga o mundo ao nosso redor. Para pensar um pouco. Por que certas coisas são vistas como de menino e outras de menina? Ou porque algumas profissões parecem combinar mais com certos grupos de pessoas? A pergunta é, será que sempre foi assim? É essa a questão que vai guiar a nossa conversa. Para conseguir responder isso, a gente vai precisar de um tipo de kit de ferramentas. Imagine que vamos usar três lentes diferentes para analisar a sociedade. E cada uma delas vai revelar uma camada da realidade que normalmente a gente nem percebe. Vamos começar? A nossa primeira ferramenta é como se fosse um telescópio histórico. Com ele, a gente vai poder olhar bem para longe, sabe? Tanto para o passado quanto para outros lugares do mundo para ter uma perspectiva muito mais ampla sobre os nossos próprios costumes. Ok, tem um nome técnico para isso, tá? Chama comparação sociológica. Mas a ideia é bem simples. Quando a gente olha como as coisas eram feitas antigamente ou como são feitas em outras culturas, a gente saca que as nossas regras não são as únicas que existem, né? E principalmente que elas não são necessariamente as mais naturais. E o que esse telescópio mostra, no fundo, é um choque de realidade. Ele quebra aquela ideia confortável de "ah, mas sempre foi assim", e faz a gente entender que a realidade social está sempre mudando. O que hoje parece que é eterno, ontem era completamente diferente. Vamos pegar um exemplo prático para ficar mais claro. A ideia sobre o papel da mulher na sociedade. Se a gente olha os dados, tipo esses do Our World in Data, a transformação em poucas décadas é radical. O que era visto como natural lá em 1960, a mulher participando pouco do mercado de trabalho, hoje nem se compara. Então a grande sacada aqui é a seguinte: o telescópio histórico mostra pra gente que muitas das nossas certezas são, na verdade, construções. Elas não nasceram prontas da natureza. Elas foram inventadas, criadas pela gente. E, se foram criadas, elas também podem ser transformadas. Beleza, a gente olhou de longe. Agora vamos pegar o microscópio e olhar bem de pertinho. Nossa segunda lente é o microscópio da linguagem. Com ela, a gente vai focar nos detalhes das nossas conversas do dia a dia. Pois é, as palavras que a gente usa, elas não são nada neutras. Elas carregam um monte de regras, de expectativas. É como se em cada frase comum existissem códigos secretos que guiam como a gente deve agir, mesmo sem perceber. Pega essa frase, por exemplo. Quantas vezes ela já não foi dita por aí? São só 5 palavrinhas, mas, caramba, elas criam uma barreira, né? Elas definem o que é permitido ou esperado de alguém só com base no gênero. É uma regra social poderosa, escondida numa frase banal. E aqui, ó, o outro lado da moeda. Outra frase curtinha, mas com um poder gigante de fiscalizar emoções e comportamentos, criando aquele modelo super rígido do que é ser homem. A linguagem, nesse caso, funciona como um tipo de guarda de trânsito social, sabe? Apontando o que está certo e errado. E é aí que a mágica do microscópio acontece. Porque quando a gente junta essas frases que parecem soltas, um desenho maior começa a aparecer. A gente percebe como a nossa fala do dia a dia está o tempo todo definindo papéis, criando expectativas, reforçando estereótipos e, no fim, limitando a expressão de todo mundo. Ok, já olhamos de longe com o telescópio e de perto com o microscópio. Agora vamos para a nossa terceira e última lente, o raio-x dos dados. Com ele, a gente vai ver através da superfície, enxergar as estruturas invisíveis da nossa sociedade. Sabe, a nossa experiência de vida às vezes prega umas peças na gente. A gente pode achar que se alguém se esforçar, as chances são as mesmas para todo mundo. É aí que entram os dados. Eles são tipo um raio-x, mostrando padrões que o nosso olho não consegue pegar, revelando desigualdades que são parte do sistema. Dá uma olhada nesse número. É um dado do IBGE sobre a diferença de salário médio entre homens e mulheres no Brasil. Pode parecer só um número frio, né? Mas por trás dele tem uma realidade estrutural que afeta a vida de milhões e milhões de pessoas todos os dias. E quando a gente coloca num gráfico, fica ainda mais nítido. Isso aqui não é sobre um caso ou outro. Não é sobre esforço individual ou mérito. É um padrão, uma estrutura. O raio-x dos dados mostra o esqueleto do nosso sistema social em pleno funcionamento. E essa é a virada de chave. Os dados forçam a gente a mudar a pergunta. Em vez de ficar pensando por que aquela pessoa não consegue, a gente começa a se perguntar: peraí, o que tem no nosso sistema que faz esse mesmo resultado se repetir tantas e tantas vezes? Bom, agora que a gente já conhece as três lentes, a pergunta é: como elas funcionam juntas? Porque o verdadeiro poder, a visão completa da coisa, aparece justamente na combinação delas.
Então, pensa nisso como um passo a passo. Primeiro, a gente usa o telescópio para olhar longe, para ganhar aquela perspectiva histórica e cultural. Depois, pega o microscópio para ver de perto como essas regras aparecem na nossa fala. E para fechar, usa o raio-x para confirmar esses padrões com os dados da estrutura. O mais legal de tudo isso é que esse processo dá pra gente um tipo de superpoder, o de desnaturalizar o mundo. Aquilo que parecia óbvio, que sempre foi assim, de repente vira algo pra gente investigar, questionar e, quem sabe, transformar. O que era comum fica fascinante. E agora fica o convite, né? Com essas 3 lentes na mão, o telescópio histórico, o microscópio da linguagem e o raio-x dos dados, que outras áreas da nossa vida, que outras regras naturais a gente pode começar a reexaminar? A resposta agora depende só do nosso novo olhar.